Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vivagine Vyomabda Vyapta Vihaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramananda Satchiguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Bem-vindos de volta, bem tornados, bem retornados, bem chegados. E nós iniciamos agora. Eu vou ficar em pé segurando o texto aqui. O verso número 9. Muitos textos dizem que o autoconhecimento estável destrói a tristeza e resulta em bem-aventurança. Como a gente sabe, os ensinamentos do Vedanta, eles são mais ou menos os mesmos, né? Você já deve ter notado isso, né? Muda texto, muda Upanishads, os ensinamentos praticamente são os mesmos, né? Existe uma infinidade, né? Existem 108 Upanishads atualmente, e uma infinidade de sutras, de Brahma Sutras, comentários sobre esses Upanishads, e é tudo mais ou menos sobre a mesma coisa, entendeu? Os ensinamentos são mais ou menos os mesmos, tá? Os 5 koshas, os 3 estados, os 3 corpos, né? Ishvara, as suas leis kármicas, o Dharma, que estrutura o campo, o modo qual o indivíduo deve viver uma vida respeitando, né, e observando o Dharma como meio de preparação. Aí nós fazemos uma concessão à yoga e dizemos que a yoga pode ajudar nesse processo de preparação mental e acabou a história, né? Mas ainda assim, esses Upanishads, esses textos nos dão a possibilidade de fazer o quê? De repetir os ensinamentos de novo, né? De ângulos ligeiramente diferentes, modificados, que nos dão a intenção que os ensinamentos são muitos. Mas não, eles não são muitos, mas eles são repetidamente apresentados com pequenas variações, dependendo também do expositor desses ensinamentos, e é importante essa diversidade de exposições, porque a ignorância é tão enrustida, é tão arraigada, que esses ensinamentos eles precisam ser apresentados de modos os mais diversos possíveis, até que aqui e ali ele vai clicando, dependendo do momento da nossa mente e o momento da exposição e o tipo de exposição do professor naquele determinado momento, ele vai clicando aqui, vai clicando ali, e a gente vai desenvolvendo a visão vedântica da natureza não dual desse ser, desse eu que nós somos, né? Então, nós iniciamos dizendo que todos os textos dizem que o autoconhecimento estável destrói a tristeza. Não é nenhuma novidade, a infelicidade, o sofrimento psicológico, ele só pode ser removido através do jnana, do autoconhecimento. Ok, eu tive uma epifania, ficou claro para mim que eu sou a consciência e eu expandi. O universo inteiro desapareceu na consciência, surgiu de novo e a consciência permaneceu inalterada. Eu tive essa epifania, eu tive essa experiência e agora eu sei que eu sou aquele ser. Mas eu esqueci porque a epifania passou. Então, o conhecimento estável, quando esse conhecimento é estável, ele destrói a tristeza. Quando o conhecimento estável não é um conhecimento sujeito ao esquecimento. É um conhecimento contemplado, estudado, refletido, né? Sistematicamente, até que ele se torne plenamente assimilado e até que ele manifeste em nossas vidas, na medida que ele é devidamente digerido, internalizado e transforme o modo qual nós nos comportamos nessa ordem de realidade aparente, como jivas.
né? Então, isso é um autoconhecimento estável. Quando ele é estável, quando ele é firme, quando ele não é sujeito ao esquecimento, e a lembrança, esquecimento, lembrança, né? Ele é simplesmente sempre presente, aí sim ele destrói essa condição psicológica humana, né? Conhecida como sofrimento ou tristeza, né? E assim, né? A viagem da alma individual, né? Ela se conclui em bem-aventurança, né? Ok. Agora eu sei quem eu sei o que eu sou aquilo que é a natureza de tudo, eu sou pleno, inteiro e completo. Esse conhecimento destruiu as noções equivocadas, limitadas, inadequadas, insuficientes a respeito de mim mesmo, e agora finalmente eu posso desfrutar e apreciar a minha natureza como Ananta, a minha natureza ilimitada. Esse conhecimento estável é quando se confia totalmente nesse conhecimento. É uma convicção de autoconhecimento, como eu digo, né? E é uma convicção na nossa natureza como plenitude, como Ananta, né? Ah, sim, não, eu ouvi dizer, legal, gostei da ideia. Ah, Ananta, eu sou pleno, inteiro, completo. Ah, pá, sou ilimitado, né? Mas não basta simplesmente repetir esses mantras, a gente precisa ter uma confiança nas palavras das Escrituras. Essa confiança não ocorre simplesmente através de uma repetição mântrica. Essas declarações precisam ser muito devidamente processadas e internalizadas, de modo que elas se tornem livres de dúvidas. Confiança total nessas declarações é o que nós chamamos de libertação ou bem-aventurança. Um resumo do ensino, até então, antes da criação havia apenas a consciência, a dualidade jiva, o agente conhecedor, e os objetos de conhecimento. Essa dualidade não existia antes da projeção dessa ordem de realidade aparente. Havia somente a consciência. Maya não estava enchendo o saco, ele não estava projetando dualidade na não dualidade, existia somente paz e plenitude, sem nada além do ser, da consciência. Aí o Maya aparece e ele projeta a dualidade. Assim, o Jiva, o conhecedor, e os objetos de conhecimento aparecem. Essa é a dualidade primária, primordial, que ocorre dentro dessa ordem de realidade. Ah, se não tiver o Jiva, se eu tiver o Ziva, não existe dualidade. Não existe dualidade. Mas não é estranho? Não existe dualidade. Não, existe pluralidade de nomes e formas, mas o agente Jiva não está ali para conhecer os objetos da criação. Vocês têm a dimensão, você compreende a dimensão da importância do Jiva humano, o agente conhecedor? É quando o agente conhecedor entra no cenário, é que a dualidade sujeito-objeto ocorre. Né? Então, quando Maya entra em ação, a criação, né? Antes era só a consciência, aí a dualidade Jiva e os objetos conhecidos pelo Jiva ocorrem. Quando a criação é resolvida, apenas a consciência permanece. Né? Então, como é que essa consciência... Quando é que essa criação é resolvida? O início da criação, né? A criação, a palavra criação implica o quê? O início, né? Foi criado, implica um criador e dá uma noção de temporalidade. Há um dia, Brahman disse assim, vamos iniciar a criação. Né? O Maya decide, vamos iniciar. Foi no dia 1º de janeiro de São Nunca. Né? Então, começa a criação. Quando a criação, antes da criação, existia somente a consciência, com a criação, a dualidade Jiva e os objetos conhecidos aparecem. Antes ela não existia. Quando essa criação é resolvida, como é que essa criação é resolvida? É quando o universo simplesmente se recolhe em sua condição causal, potencial. Tá?
tudo se recolhe no campo macrocosmo, na mente macrocosmo de Ishvara, que também é conhecido como corpo macrocosmo causal. Tudo existe como potencial, todo o conhecimento, todas as vasanas, todas as almas individuais são compressas ou comprimidas nessa semente do universo que desaparece, mas não desaparece. A árvore desaparece, mas ela permanece como aquelas sementinhas que foram, né, distribuídas ao redor da árvore, isso através dos pássaros, isso e aquilo. Então, a cadeia árvore, ela está por aí em sua condição potencial, semente, né? Então, antes, tinha só a consciência, quando ela se manifesta, a dualidade ocorre, quando ela se resolve, o universo retorna em sua condição original. Eu, consciência livre da dualidade conhecedor, objetos de conhecimento. Essa dualidade foi resolvida através do Pralaya, a noite de Brahmana. Mas será que não existe um outro modo de resolver a dualidade? Será que não existe um outro modo de resolver a criação? Não? Aí o cara vai dizer, agora a gente vai entrar realmente numa escola de misticismo, que a gente vai desenvolver o poder de Kabunga, né? Dissolver a criação de Ishvara. Não, a gente resolve a criação não como Maya Ishvara, que, né, traz, né, a dissolução dessa projeção de nomes, cores e formas, né? Mas a gente resolve a criação compreendendo a irrealidade da criação. Então, essa criação, essa dualidade, ela também é resolvida através do agente experienciador do mundo, e este parece ser o propósito da criação, propiciar um campo no qual os jivas possam interagir até que eles desenvolvam a compreensão da irrealidade de tudo isso e da realidade da luz que revela toda essa ordem de realidade aparente, constituída por uma infinidade de formas, nomes e cores. Quando Maya opera, a coxa do intelecto aparece como o conhecedor, o jiva, o ego, o intelecto. Quando Maya entra em operação, né, naturalmente, no início, ele começa, né, ele bate os elementos, as energias no liquidificador e começa a criar os elementos sutis, aí os elementos vão se grossificando, aí ele começa a criar a energia se torna mais densa, aí, puf, o primeiro elemento físico ocorre no universo. O que é esse elemento físico? O espaço. O espaço é elemento físico. Deixa eu pegar o espaço. Deixa eu fazer uma boca. Espaço, né? É físico. É uma manifestação, uma grossificação do elemento físico em sua condição causal, sutil, aí física manifesta. Então, os elementos vão se desdobrando, aí com cada um desses elementos, Ishvara diz, agora a gente tem que entrar no estágio 2, a gente tem que criar o agente para experimentar essa criação, né? Aí o desenvolvimento dos órgãos sensoriais, os órgãos de percepção, os órgãos do sentido. Quando Maya opera, né, esses órgãos se desenvolvem até que a coxa do intelecto apareça. O intelecto humano, um desenvolvimento dos órgãos sensoriais que evolve, né, até que essa constituição orgânica extremamente complexa e inteligente, chamada intelecto humano, apareça no cenário como o jiva humano, aquele que não somente experimenta o seu meio ambiente, mas determina, discrimina, compreende, questiona, né? Deduz, aprende, né? Esse intelecto humano permite esta reflexão e esse conhecimento. O intelecto humano aparece como o jiva, o ego, o conhecedor. Essa é chamada da acolcha mental, acolcha intelectual. Não, esse é o coxa intelectual. Mas também nós temos a coxa mental, né? Agora aqui, ó. Vocês aí não estão vendo. Né? Não importa, você já conhece esse mapa aqui de memória, né?
Vocês sabem que nós temos o intelecto, a coxa do intelecto e a coxa mental, né? Manomaya kosha, a coxa, né? Da mente aqui, das emoções, né? Nós experimentamos o mundo através, né, do corpo físico, que é o primeiro invólucro, através dos pranas, que são as cinco forças, as cinco energias responsáveis pelos nossos sistemas autônomos, né? Os nossos sistemas, como é que se diz? Como é que se diz em inglês? Os nossos sistemas autônomos, ok? Não. Ok, vai voltar a palavra. Então, nós temos esses sistemas prânicos, que são fundamentalmente a respiração, que ocorre, o Shvara regula para a gente, né? A respiração, a circulação, a evacuação, a digestão e mais um outro prana que tem aquele poder reverso. Os outros são sistemas que permitem a esse corpo sutil, que é uma identidade superior, né, do Jiva, que é, na verdade, que produz o Jiva, esse corpo sutil ele permanece acoplado ao corpo físico devido a essas forças prânicas. 4 forças prânicas que regulam a respiração, a digestão, a circulação e a evacuação. Sem esses sistemas, né, o indivíduo simplesmente... O corpo sutil não permanece acoplado, associado ao corpo físico. Aí o corpo físico se torna matéria em decomposição, né? Mas existe uma outra força prânica, eu acho que eu toquei nesse assunto no outro dia, que é aquela força prânica responsável por uma reversão de funções. O que é essa reversão? Todas essas outras energias ajudam o corpo sutil a permanecer acoplado no corpo físico. E essa última prana é a prana responsável de expelir o corpo sutil do corpo físico. Quando nós entramos no processo de morte do corpo físico, quando o nosso corpo entra no processo de morte, é esse prana que consegue expelir o corpo sutil do corpo físico, ok? Mas essa energia, esse prana, ela exerce outras funções também. Porque nós sabemos que para manter esse corpo físico, por exemplo, nós precisamos ingerir nutrientes e digeri-los, né? Mas se por acaso nós ingerirmos alguma coisa que é nociva à manutenção deste corpo físico, imediatamente essa quinta força, né? Essa quinta sistema, né? Ele faz o quê? Ele expele, ok? Então, nós temos esses 5 pranas que constituem o Pranamaya Kosha, né? O invólucro das energias que sustentam o nosso corpo e que mantém o nosso corpo sutil acoplado ao corpo físico. Nós temos o invólucro físico, pranas, a mente, que é o nosso invólucro emocional, o intelecto, e nós temos o corpo causal, conhecido como o Anandamaya Kosha, né? A coxa da bem-aventurança, da plenitude, ok? Que a gente vai falar muito sobre esse Ananda, né? Em relação aos 5 coxas. A coxa mental é o campo do conhecimento. Então, o Adilson tinha falado, mas qual é a diferença entre o intelecto e a mente? A coxa mental é o campo do conhecimento. Então, é através dessa mente, desse centro, deste coxa, deste invólucro, deste nível de experiência humana, que nós temos acesso ao conhecimento. Porque através dessa coxa, a coxa mental, que nós entramos em contato com os estímulos que vêm do campo. Os estímulos vêm através da mente, a mente sente, questiona, e se ela estiver em harmonia, se o corpo sutil, se o jiva estiver bem, geometricamente harmonizado, o intelecto determina, né?
Então, aqui está apresentando a colcha mental como o campo do conhecimento. Os objetos dos sentidos são o conhecido. Aqui nós conhecemos emocionalmente, instintivamente no início, os objetos estão no campo do conhecido. O verso anterior dizia que Maya, produz dualidade, e a dualidade é o Jiva, o conhecedor e o conhecido. Aqui nós encontramos os objetos conhecidos, o campo do conhecido. Antes que Maya aparentemente transforme a consciência na criação, os 5 koshas não existiam, naturalmente. A gente pode também dizer que os 5 koshas sempre existiram, e eles existiram dentro de um sistema kármico tal que cada um desses sistemas é computado, ou creditado na conta kármica individual de cada alma individual. Nós temos os nossos koshas, que deram origem a todas as experiências acumuladas no curso de diversas encarnações, que constituem o meu Sanchita Karma. Tudo isso ocorre durante a manifestação, quando o Pralaya se estabelece. Tudo isso é recolhido no campo macrocósmico causal. Portanto, antes da criação, os 5 koshas, o intelecto, a mente, o corpo da comida, o Anandamaya Kosha, todos esses níveis de experiências humanas não existiam, não eram possíveis antes da criação. Na ausência do conhecedor refletido e dos objetos conhecidos, veja bem, o conhecedor refletido, o agente viva, a entidade que experiencia e conhece. Antes, na ausência do conhecedor refletido e na ausência dos objetos do campo, à disposição do agente que conhece e experimenta, onde é que eu estou? Na ausência do conhecedor refletido e dos objetos a serem conhecidos, somente a consciência existe. Então, a consciência existe na presença de dualidade, conhecedor e objeto de conhecimento, e na ausência da dualidade. O valor do Samadhi, das experiências de Nirvikalpa Samadhi, é o reconhecimento que a consciência existe até mesmo na ausência dessa dualidade, conhecedor e objeto de conhecimento. Esse é o valor mais importante do Samadhi, entendeu? Se o indivíduo, o yogi, tivesse a capacidade de extrair esse conhecimento, o Samadhi já seria de grande valor e benefício, entendeu? Porque eu existi, apesar da ausência do agente experienciador, o sujeito que experiencia e dos objetos. Então, aquilo que eu sou existe. Ao invés, os yogis, quase que invariavelmente, eles pensam que o ser é a nulidade, é a vacuidade, é o vazio, que é uma pequena distorção da realidade, mas é absolutamente determinante, porque o indivíduo ele permanece preso naquela experiência, pensando que o ser é a nulidade, o vazio, a vacuidade, etc, etc. Ele, de novo, ele quer experienciar a nulidade, experienciar a nulidade. Ele é a luz que revela a ausência de dualidade. Ele é a luz que revela a presença da dualidade. Na ausência do conhecedor refletido e do conhecido, apenas a consciência existe. Existe nos estados de samadhi, sono profundo e anestesia geral e desmaio. E na morte. Em coma, na morte, etc. Se chama a morte de Mahasamadhi, né? Morte é Mahasamadhi. Na ausência do conhecedor refletido e do conhecido, o agente e os objetos, a consciência existe livre dessa dualidade imposta por Maya. Ela existe nos estados e a gente pode experimentar essa consciência, entendeu? Refletida, livre da dualidade, no sono profundo.
Então, vamos analisar o sono profundo, porque a gente adora um sono profundo. Todo mundo gostaria de dormir um pouco mais de manhã. Quando a mente começa a vibrar, né? E as preocupações, né? E as contas a pagar, os problemas, os conflitos, tudo aquilo começa a aparecer, né? Os medos e desejos. A gente diz, oh, não, meia hora mais deixa eu dormir, deixa eu permanecer livre da dualidade, livre dos desejos e dos medos, né? Então, isso ocorre, né, nos estados de sono profundo, que é um benefício, que é um mérito de qualquer modo, mas Ishvara concede a todos os seres vivos, né? Nós temos que viver em harmonia de tal modo que a gente possa desfrutar desse benefício, né? E também existe no estado de Samadhi, que é uma absorção da mente, do ego, do intelecto, neste Mahavakya, neste mantra, eu sou o Brahman não dual, eu sou a única realidade, né? Esse Mahavakya, este Vrityaham Brahmasmi, faz com que gradualmente o indivíduo desenvolva uma vassana experiencial de absorção nesse pensamento a respeito da minha natureza não dual. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, um carro novo, onde é que a nossa mente vai? A mente vai para o carro novo, né? Aí eu começo a pensar, que cor, que modelo, né? Então, o que a gente pensa, né, a mente nos leva àquele objeto. Mas se nós começarmos a meditar, isso é meditação também. Eu, quando era jovem, a minha primeira namorada, minha primeira paixão era chamada Teresa. Cadê Teresa? Hoje já falou de tantas namoradas, aí teve muitas, né? Cadê Teresa? Né? Quem era essa Teresa? Era o meu objeto de meditação, eu meditava nela constantemente. Eu era todo o tempo pensando na Teresa, porque eu tinha me apaixonado pela primeira vez. Né? Então, nós sabemos o que é a meditação, nós sabemos o que é o foco. Quando eu pensava na Teresa, minha mente ia no Teresa, e o desejo pela Teresa, né, me incendiava, me perturbava até mesmo, né? Mas quando a gente começa a meditar no Aham Brahmasmi, a gente está meditando, eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência. E a consciência não é um objeto. O que ocorre com essa meditação? O que ocorre com essa prática? Eu sou a consciência, e eu não consigo botar a mão, objetivar a consciência. Você naturalmente se termina, né? Como é que é a palavra? Absorvido. Absorto, né? Na consciência como consciência. E quando você cai nessa absorção na consciência como consciência, a dualidade desaparece. Devido a esse esforço, a essa prática, essa concentração e esse desejo, entendeu? De que eu sou Brahman e a minha natureza é não dual. Então, a dualidade desaparece. Esse é o mecanismo do Samadhi. Então, no Samadhi, esse esforço, essa sadhana individual do yogi, nós experimentamos também esse estado de Ananda Maya Kosha, né? Então, nesta consciência, quando a ausência da dualidade do conhecedor e conhecido é estabelecida, somente a consciência, essa absorção total na consciência como consciência ocorre no intelecto humano. E isso é possível no estado de Samadhi. Mas, para os pobres cristãos, como a gente diz, a gente tem o sono profundo, né? Que é praticamente livre de esforço da parte nossa, né? E de vez em quando a gente pode sempre desmaiar, né? Eu desmaiei, resolveu tudo por um momento. A mente resolvida, eu vado em Samadhi, né? E se a gente ficar de saco cheio, deixa eu morrer mesmo, eu valo para o meu estado de Samadhi, né? Acabou. Mas aí Ishvara manda a gente de volta para cá. Dizem que o suicídio não é uma resolução inteligente, né? Do ponto de vista kármico.
O que é a felicidade? Vamos analisar um pouco nossas experiências em relação à felicidade, porque, como nós já vimos, tudo aquilo que nós fazemos, né, para obter essa felicidade. For the sake of happiness. Como a gente diz for the sake of happiness? Tudo que a gente faz em troca, em prol da felicidade. Tudo que nós fazemos em prol da felicidade. Consciência, por si só, é a plenitude, porque a consciência é a única realidade. E por que ela é a única realidade? Porque ela é uma sem uma segunda, ela é uma sem outra. Onde quer que exista dualidade, não existe realidade. Porque onde quer que exista dualidade ou pluralidade, esses elementos diferentes uns dos outros, eles vão impactar uns nos outros e não existirá nada que seja isento da mudança, da modificação. Porque onde existe diversidade, existe impactuação entre esses elementos diversos, dualísticos, pluralísticos. Okay? Tudo impacta tudo. No momento que tem pluralidade, tudo começa, nesse campo, a se impactar e se modificar. É dentro das leis da dualidade. Então, a única realidade é aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. E a consciência é essa plenitude, porque ela é um sem nada além de si mesma. Por isso que diz, is a partless whole, ela não é parte, não é uma totalidade de partes que faz dela plena, completa, não, é uma plenitude sem partes. O que significa? Que existe somente essa consciência, que é a nossa natureza. Onde é que eu estava? Toda vez que tem uma interação, esses são temas tão sutis que requerem um nível de inspiração e alinhamento com o Shuara tão grande que toda vez que existe qualquer interação ou discussão ou conversa entre vocês já pode interromper esse flow, entendeu? Por isso que é importante vocês permanecerem comigo. Estava no 17. Existe apenas a felicidade. A consciência, por si só, é a bem-aventurança, porque ela é não dual, é uma sem nada além de si mesma. Existe apenas ela, essa plenitude, essa felicidade sem causa, né? Por quê? A felicidade é sinônimo de não limitação. Nós nos sentimos felizes quando nós removemos esse sentimento de limitação. Tudo que a gente faz é um esforço de tentar restaurar o nosso sentimento de não limitação. A gente quer o que a gente quer porque a gente se sente limitado por não haver aquilo que a gente quer, ou por querer evitar ou afastar aquilo que a gente quer. Então, a natureza nossa é a não limitação. E a felicidade é a ausência desse sentimento de limitação. Então, o ser pleno, sendo um sem nada além de si mesmo, sendo não dual, ele é a felicidade, ele é a não limitação, ele é a plenitude, ele é não dual, né? Existe, porém, a felicidade temporária na realidade aparente. Nós sabemos que nós experimentamos a felicidade condicionada, a felicidade que ocorre toda vez que a mente do indivíduo é resolvida, né? Através do ganho daquilo que ele quer ou da perda daquilo que ele não queria, né? Existe apenas felicidade temporária na realidade aparente. Então, o que isso significa dizer? Que todo e qualquer ananda, qualquer satisfação e felicidade que a gente obtenha em mitya, através da nossa interação com os objetos do campo, é uma felicidade pálida, defeituosa, temporária, aparente e condicionada pelas condições do campo. E mesmo quando eu obtenho o que eu quero, esta obtenção é difícil de ser mantida por muito tempo.
né? Sem dizer que imediatamente a mente apresenta uma outra ideia a respeito de outro desejo, de outro medo. Existe felicidade, sim, mas ela é temporária, ela é defeituosa, ela é relativa, ela é aparente, ela é, né? Ou seja, essa felicidade é possível através dessas experiências que nós obtemos nesses 5 coxas. O meu corpo de comida, nham, 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 vamos comer o que hoje? Né? O que a gente vai preparar hoje? Né? Nham, nham, nham. Bons vinhos, etc. Não? Ananda, né? Ananda, né? Felicidade obtida nesse nível, né? A felicidade obtida neste campo aqui, entendeu? As circunstâncias são tais que os meus sistemas estão em perfeita ordem, né? Eu me sinto energético, eu me sinto equilibrado, eu não estou nem quente, nem frio, eu não estou nem desarranjado, nem constipado, né? A minha pressão arterial é perfeita, a minha digestão, a minha respiração, meus órgãos, meus sistemas, né? Estão funcionando à perfeição. Então, existe um sentimento de satisfação. Existe uma satisfação na mente, no aspecto emocional, quando ela recebe um objeto de gosto, ao invés de um objeto de desgosto. Existe uma satisfação superior no intelecto, que é o ananda intelectual. O ananda intelectual não necessariamente é um ananda a respeito da natureza absoluta do intelecto, mas existe um nível de ananda intelectual através do conhecimento, até mesmo do conhecimento relativo. Okay? Que as pessoas que são amantes do conhecimento, elas extraem esses anandas relativos através do conhecimento científico, conhecimento objetivo, porque elas são amantes, elas não têm muito interesse pelo ananda sensorial, mas elas têm mais interesse pelo ananda cognitivo, é uma forma superior de satisfação. Tá? Então, essas 5 coxas, e também, naturalmente, esses estados, né, de absorção na não-dualidade, também do Ananda Maya Kosha, né, é uma fonte de Ananda, né, muito apreciada por todos nós. Então, nós sabemos que existe a felicidade temporal relativa através dos 5 koshas. Mas aqui, Vidyaranya diz que essa felicidade temporária, é uma bem-aventurança ilimitada, mas ela é aparentemente condicionada pelos objetos. Então, dependendo das circunstâncias, dependendo dos objetos que Ishvara apresenta para mim, eu vou experimentar o quê? Prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, e eu tenho praticamente nenhum controle a respeito disso. Existe, depende das circunstâncias, depende das nossas vasanas, porque se eu tiver uma vasana, né, eu costumava dizer para uma pessoa que eu conheço muito bem, que dizia assim, olha, se você quiser ter uma vasana de gosto, é melhor você gostar de tudo. Imagina que a gente diga assim, eu gosto de tudo que existe no mundo. Né? Então, aquilo que o Shvara mandar, você diz, oh, que delícia, eu gosto de tudo. Eu determinei que eu gosto de tudo. Né? Então, dependendo dos nossos gostos e desgostos. Não, a minha lista de desgosto, 0, não tem nada. Eu realmente, genuinamente, eu gosto de tudo. Né? Então, a gente está livre do sofrimento humano. Porque qualquer coisa que Ishvara nos mande, né, naturalmente isso é mais fácil dito do que realizado. Porque conscientemente, a Fernanda pode dizer, eu gosto, a partir de amanhã eu gosto de tudo. Né? Mas aí isso é a nível consciente. Mas aí as vasanas, né, aquelas lá do corpo causal, de repente aparece, mas não é bem assim, porque eu queria dizer isso, mas não aquilo, isso é inadmissível, entendeu? Não é aceitável. Ishvara não podia fazer isso comigo. Né? Ok. A felicidade temporária é a bem-aventurança não ilimitada, aparentemente condicionada por objeto. Então, agora tem um ponto muito interessante aqui, que essa felicidade temporal, ele está dizendo que, na verdade, é a felicidade ilimitada,
mas ela está sobreposta pela anandinha derivado do objeto de gosto que nós estamos experimentando. Na verdade, todo e qualquer ananda que a gente experimente, a fonte, a origem dela é da nossa natureza ananta, mas a sobreposição de um objeto de gosto nos dá a impressão de que essa ananda está vindo dos objetos. Não existe nada novo nesse ensino, né? Só que agora a gente está compreendendo ele de um ângulo mais profundo, tá? Essa ananda existe sempre originária desta natureza nossa, ananta, mas a obtenção daquilo, dos objetos de gosto, nos dá uma impressão. E aí a gente vai, mas essa é uma ananda legal, gostosa, mas é temporária, é impermanente, né? Não, não é exatamente assim. É o nosso ananda inerte, sobreposto por uma anandinha, né? Que aparece como proveniente do objeto de ganho, de desejo, mas, na verdade, não. É a nossa ananta que finalmente se revela quando a mente descansa, relaxa, porque ela conquistou um objeto de desejo, né? Então, por um determinado momento, o nosso ananda natural vem à superfície e a gente pensa que esse ananda veio do objeto. A felicidade temporária é sofrimento, a felicidade temporária é a bem-aventurança ilimitada, mas ela aparentemente é sobreposta, condicionada ou projetada aos objetos de gosto, aos objetos, né, de quereres. Ninguém fica satisfeito com essa felicidade sobreposta, com essa projeção do meu ananda num objeto, né? O ananda é nosso e a gente projeta no objeto, aí o que ocorre? A gente não consegue apreciar e desfrutar desse ananda, mas uninterrupted, sem interrupção, ininterrupto. A gente não consegue, a gente fica frustrado. Oh, mas eu só consigo to conectar com o meu ananda quando eu obtenho meus desejos, objetos de desejo, né? Ninguém jamais é satisfeito com essa felicidade, né? Relativa, impermanente, temporária, que vem e vai, né? Chega um ponto que a gente fica de saco cheio. Você chega, né? Chega de ficar correndo atrás daquilo que eu não posso realmente confiar, que eu não posso realmente controlar, né? A bem-aventurança é tríplice, em realidade. Essa bem-aventurança ela é experimentada de modo tríplice. A bem-aventurança que é inerente à consciência e à existência. Por quê? Porque é a natureza da consciência, é a natureza da existência de tudo e de todos. Então, essa é a bem-aventurança mais profunda, mais primária, absoluta, livre das condições do campo, né, dos objetos de contato. A bem-aventurança da consciência. 2, a bem-aventurança nascida do conhecimento e a bem-aventurança produzida pelo contato com os objetos. A bem-aventurança da consciência, ela é o que nós chamamos de ananta, e ela não é experienciável pelo jiva. Ela é experienciável na medida que, cognitivamente, ele compreende a sua natureza como ananta, e aí essa ananta se reflete como uma experiência de ananda. Esse ananda, então, é derivado deste conhecimento, ok? O conhecimento. E existe também a bem-aventurança nascida do conhecimento, que eu acabei de explicar, né? Ela é a natureza do ser, na medida que eu compreendo que eu sou o ser e o ser é ananta, então eu experimento esse ananda derivado do autoconhecimento. E existe também a bem-aventurança que nós obtemos através do contato com os objetos de desejo, né? Então, esse é o terceiro nível de ananda, né? Naturalmente, existe ananda derivada
do desmaio, Ananda derivado do sono profundo e do Nirvikalpa Samadhi também. Aqui, professor, parece-me que essa tríplice, né, ela traz Ananta como a primeira, Ananda como a terceira, e no meio, como se a compreensão fosse aquilo que fizesse produzisse o Ananda, né? Produzisse essa ilimitação e essa junção das duas, como são diferentes, mas são uma só, né? Então, a Ananta é a natureza do ser, na medida que o Jiva compreende que eu sou o ser, então ele experimenta o reflexo de Ananta, que ocorre refletido no intelecto resolvido através desse conhecimento, ele experiencia isso, aí sim é o Ananta experienciado pelo Jiva, pelo Yani, como Ananda, o sentimento de confiança, de plenitude, de satisfação, de paz, resolução mental. E existe a bem-aventurança que nós obtemos através dos nossos sucessos na vida, né? A obtenção, a realização dos nossos desejos, né? Esse é o Ananda experimentado pelos sansaris. Os sansaris vivem para poder desfrutar desses momentos, né? Aqui e ali, de satisfação toda vez que eles conquistam os seus objetos de desejo, seus objetos de gosto, né? Primeiramente, trataremos da felicidade da consciência. Agora nós vamos compreender a terceira natureza do ser. Compreendemos que é Sat, compreendemos que é Chit, a consciência, a existência, a consciência, e é também a não limitação, Ananta. Então, nós analisaremos a natureza do ser como Ananta. Primeiro, aprenda a definição de consciência nas escrituras. Depois, negue a coxa da comida, a coxa vital, a coxa mental, a coxa do intelecto, e realize a consciência na medida em que ela se reflete no coxa da bem-aventurança. Muito bacana, né? Então, vamos abordar essa felicidade que é inerente à consciência que nós somos. Tá? Inicialmente, Vidyaranya diz, compreenda a definição de consciência apresentada nas escrituras do Vedanta. Compreenda a definição do que é a consciência. Que a consciência não é a mente, a consciência não é o intelecto, a consciência não é um pensamento eu sou. Ok? A consciência é aquilo que brilha no intelecto para produzir os pensamentos, os sentimentos e os pensamentos referentes às nossas autodefinições. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a consciência precisa ser compreendida como a consciência original, de modo que a gente possa distinguir a consciência original da consciência refletida. Primeiro, aprenda a definição da consciência apresentada nas escrituras. Depois, comece a negar. Pode cair, não. Depois, comece a negar os coxas, né? Desde o coxo da comida, a gente compreendeu a consciência original, a consciência refletida, ela é experimentada no corpo causal como Anandamaya Kosha. Quando nós obtemos o que nós queremos, os nossos desejos e medos, eles se dissolvem, e o ego, o intelecto, ele se recolhe no corpo causal, e nós experimentamos a ausência da dualidade. A ausência da dualidade é, não preciso de mais nada, não existe nada que eu realmente, nenhum objeto que eu precise obter ou haver. Eu me sinto satisfeito, completo. São aqueles momentos que a gente, às vezes, sem compreender, a gente... Eu experimentei a perfeição. Quem é que já viveu isso, né? Em drogas ou sem drogas, às vezes, quando a gente menos espera, né? Não existe a dualidade, existe o Anandamaya Kosha, que é a mente quando ela se resolve no corpo causal, tá? Na ausência de dualidade, como ausência de dualidade.
Aprenda a definição da consciência das escrituras. Depois negue o coxa da comida, o coxa prânico, a coxa dos pranas, a coxa mental, a coxa intelectual. E depois que você rejeitou a sua identidade nesses níveis de experiência humana, desfrute da sua identidade em Ananda Maya Kosha. Desfrute, mas não pense que isso é a realidade, seja a realidade. Mas se você rejeita, você nega a sua identificação com o físico, com o prana, com o mental e com o intelectual, você acaba aqui, porque você rejeitou todos os níveis de experiências humanas, que são experiências que nos levam à dualidade. Eu quero o que eu quero, eu preciso o que eu preciso, e eu vou correr atrás para obter. Né? Então, tudo isso vai resolver a mente, e a mente, quando ela é completamente livre desses desejos por objetos, elas se recolhem em seu estado chamado Ananda Maya Kosha. Esse é um estado experiencial. Depois, negue o coxa da comida, a coxa vital, a coxa mental, a coxa do intelecto e realize a consciência na medida em que ela se reflete na coxa da bem-aventurança. Veja bem, depois de você negar todas essas experiências, níveis de experiência humana, né, um por um, aí como é que você vai realizar que você é a consciência? Existem dois modos de a gente realizar eu sou a consciência. Através da lógica apresentada pelas escrituras e até mesmo através do yoga. É raro, mas ocorre. O yogi, ele pode realizar que ele é a consciência através da apreensão da consciência refletida na sua mente causal, na sua mente totalmente resolvida, na sua mente num estado de absoluta não dualidade. Então, naquele estado livre de qualquer perturbação derivada de desejos e aversões, a consciência é claramente refletida nesta mente satívica, e o yogi, ele tem a possibilidade de reconhecer que eu não sou esse estado, eu sou a consciência, e eu sei que eu sou a consciência porque eu percebo claramente ela refletida na minha mente livre das perturbações derivadas dos meus desejos e aversões. Então, é isso que o Vidyaranya coloca aqui. Realize a consciência na medida em que você apreende o reflexo dela, né, na coxa da bem-aventurança. A gente está em meditação profunda, em silêncio profundo. Quando você vê, existe uma cachoeira, né? Como é que se diz? Tem outra expressão mais espiritual. Uma fontana, uma fontana, né? Uma fonte de Ananda que começa a nos lavar. Existe aquela felicidade, quase sempre a gente fica preso naquela experiência e a gente não apreende porque a gente não tem esse corpo de conhecimento. Eu fiquei preso nessas experiências antes de conhecer o Vedanta, né? Mas antes do auto-reconhecimento, né? O auto-reconhecimento ocorreu sem o Vedanta, mas ele não foi um autoconhecimento completo e sólido, né? Mas naquele estado, né, dessa bem-aventurança, dessa paz, né, existe o potencial, claro, da gente reconhecer que essa bem-aventurança nada mais é do que o reflexo da consciência na minha mente contemplativa, na minha mente em samadhi, na minha mente resolvida, na minha mente livre de desejos e aversões. Quem é que já experimentou isso? Todos nós já experimentamos esses momentos, né? Tenham sido eles através das nossas sadhanas espirituais, ou tenham sido eles acidentais, que não existe acidente, existe frutificações de vasanas espirituais, que de vez em quando, produzem esses anandas aparentemente desconectados de suas causas, né? Yes. Quando você realiza que você é a consciência, existência não limitada, aí você tem esse conhecimento. Sim. Vivendo em um corpo, mente limitada. Sim.
Então você compreende que você vive na limitação, mas que a sua essência é a ilimitação. Exatamente. E essas duas compreensões não se contradizem. Porque a compreensão da minha natureza limitada pertence a Nitya. E a compreensão da minha natureza ilimitada pertence a Satya. Essas duas ordens não se misturam, não se contradizem, não se obstaculizam, não se sobrepõem. Do mesmo modo que a escuridão do quarto durante a noite e a luz do sonho da pessoa que está sonhando, né? De estar na praia com sol, né, luminoso, etc. A luz do sonho e a escuridão do quarto, eles não se obstaculizam, eles não se contradizem, porque eles pertencem a essas duas ordens distintas, embora uma existe como uma sobreposição da outra, que é Satya. Então, você sabe que a minha natureza inferior, aparente, como Jiva, é limitada. Mas eu aceito essa limitação referente, inerente à minha identidade aparente, inferior, né, como parte do jogo. Né? Mas eu assumi a minha identidade primária como minha real identidade. Então, esta compreensão e essa reivindicação da minha real identidade primária permite não somente que eu aceite a minha identidade finita, temporal, ilimitada, entendeu? Sabendo que ela é somente uma mera aparência que ocorre dentro do âmbito da minha real natureza, que é ilimitada, que é livre da temporalidade, que existe eternamente, da mortalidade, etc, etc. Então, esse conhecimento a respeito é muito sutil comentar esse fenômeno. Esse conhecimento referente à minha natureza como Satya, às vezes, por falta de palavras melhores, eu digo, é como se esse conhecimento, que é inerente à minha natureza em Satya, é como se ele transbordasse e vazasse para Mitya, entendeu? E beneficiasse a minha natureza como Jiva, em Mitya, e eu começo a desfrutar de uma ilimitação que é inerente a Satya, a minha natureza como Satya, mas ainda assim ela vaza para Mitya, e eu desfruto dela também, apesar da limitação desta configuração corpo-mente. Configuração corpo-mente é limitada, a minha real natureza é ilimitada, a sólida compreensão dessa minha natureza ilimitada, ela transborda para Mitya, que apesar das minhas limitações como constituição corpo-mente, eu ainda assim desfruto, entendeu? Desse transbordar de Satya, da minha ilimitação, que é inerência a Satya, e que minimiza as minhas limitações dentro de Mitya, de tal forma que a gente possa aceitar a morte, a temporalidade e a mortalidade do corpo físico, porque eu reivindiquei a minha real natureza como Satya, como consciência, existência, não dual, infinitamente não limitada. Não existe contradição. É tudo uma questão de uma compreensão precisa ser clara, sólida. Sólida significa não sujeita aos eclipses, relapsos, né? Ou esquecimentos. Entendeu? Facinho, facinho, como dizem os mineiros, né? É só a questão de... É só a questão de não confundir Satya com Mitya. Reivindicar nossa natureza com Satya e não confundir as duas. Não é assim, Stella? Ah, você concorda? Todos os seres nascem da bem-aventurança, vivem e passam por ela. Nós nascemos da consciência da existência, né? A nossa natureza é a bem-aventurança, é a ilimitação. Nós nascemos dessa ilimitação, nós vivemos dentro dessa ilimitação, nós passamos por ela e, finalmente, nós somos reabsorvidos nela. Infelizmente, a maioria de nós passamos por toda essa experiência de não limitação totalmente alheios
e impossibilidade de apreciar, né, esta experiência chamada Ananta. Nós estamos finalmente reabsorvidos nela. Não há dúvidas de que a consciência é não dual, é plena, é a bem-aventurança. Não há dúvida de que nós somos somente ela. Mas, devido a essa ignorância imposta por Maya, a gente sofre. E esse sofrimento psicológico humano só é possível através da neutralização desses conhecimentos intelectuais errôneos, equivocados a respeito da realidade não dual desse ser, desse eu, dessa existência, dessa consciência que nós somos, né? Então, a gente faz uma outra pausa de 10 minutos e a gente retorna daqui a pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Joara.